Olá, mulheres! Tudo bem com todas vocês? Espero que sim. Nunca imaginei que quando eu aceitei o desafio de fazer a Hora da Mulher agora em 2020, eu estaria fazendo aqui em casa com uma gravação, né? Mas é um desafio muito grande, mas vamos lá, né? Então, transmitir um pouquinho do que eu consegui absorver desse capítulo e que também possa estar atingindo o coração de vocês. Hoje eu vou falar então, o livro que a gente está estudando é A Ternura dos 10 Mandamentos, do autor Ron Mel. E eu vou falar um pouquinho sobre o mandamento não matarás. Deus sabe o quanto a humanidade decaiu, né? Ele sabe em que tipo de mundo vivemos por causa da rebelião que existe no coração do homem, né? Nós reagimos chocados ao ouvir histórias de crimes e perversidades. Assim como eu coloquei ali no início do vídeo, né? Muitas notícias que nos chocam, que às vezes a gente não consegue nem acreditar como que a ira, a raiva da pessoa chegou a tal ponto de conseguir executar um crime tão bárbaro, né? Aos nossos olhos. Mas de algum lugar isso tudo começa, né? Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Para Deus, isso tudo não é surpresa. Ele já sabia o que ia acontecer ontem, o que vai acontecer amanhã, né? Ele tem conhecimento sobre cada ato de violência que cada pessoa ou qualquer pessoa pratica, né? E ele também sabia qual era o único remédio para tudo isso e qual era o custo desse remédio. E eu penso assim, quanto Deus já deve ter se entristecido, talvez até chorado, em pensar, né, que ele teve que dar o seu filho para que então a humanidade tivesse uma esperança, né? A triste realidade é que quando o mal no coração do homem não é controlado, Deus sabe que homens e mulheres vão se autodestruir. Ele compreende muito bem quais são as raízes dos crimes que acontecem no coração humano, né? Que crescem a partir do coração. Se não fosse pela interferência da sua graça e a sua mão que nos restringe, é bem possível que o homem já tivesse se eliminado da terra. Eu realmente acredito nisso, sim. Todavia, em seu amor, Deus não permitiu que isso acontecesse. Essa é a razão dele ter encontrado com Moisés na montanha, diante de uma nação, né? Para então incluir esse mandamento, não matarás. A nossa cultura, a gente se choca muito quando a gente vê, assim como eu coloquei ali no começo, vídeos ou notícias, né? De crimes muito chocantes. Nossa, né? Como que a pessoa foi cometer algo assim? Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito passageiro. A gente se choca, a notícia fica 2, 3 dias, às vezes um pouco mais, e depois a vida segue, né? Vivemos num mundo realmente muito irado, as pessoas estão muito descontroladas. Tiroteios no meio da rua são comuns, talvez não aqui na nossa região, né? Mas a gente sabe que grandes centros, a violência é muito comum, a polícia tenta de todas as formas conter e passa longe de conseguir controlar, né? Civis inocentes são mortos nas guerras, a eutanásia é praticada como um ato de misericórdia e o número de abortos aumenta sempre e muitos parecem não se incomodar. Talvez, até eu penso assim, nossa, mas o que o versículo, o mandamento não matarás tem para me dizer, né? Eu nunca matei ninguém, né? Então, o que eu vou tirar de proveito nesse mandamento? Eu vou convidar vocês a gente ler Mateus 5, 21 a 22, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal.
E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o inferno. Então, já pensou? É que quando eu pronuncio o poder das palavras que eu pronuncio, né? Então, eu estou chamando um conhecido, uma pessoa de idiota, eu estou dizendo para ele, você não vale nada para mim. Eu não tenho nenhuma consideração contigo. E aí é que entra a grande questão, né? Aí começa o assassinato no coração. É aí que tudo começa. Então, como que esse mandamento reflete o amor de Deus? Porque ele sabe que quando nós amarmos ele acima de tudo e o colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, nós não iremos machucar ninguém. Não estará dentro de mim o intuito de ofender alguém, caluniar, magoar, humilhar, destruir e até matar alguém. Isso não vai estar dentro de mim se eu tiver o amor de Deus no meu coração, né? Mas e essas pessoas que são insensatas, cegos, cabeça oca, no sentido de, são pessoas que são más aos meus olhos, né? Eu preciso amar eles mesmo assim, porque se eu tiver o amor de Deus no meu coração, eu vou reconhecer que foi a cruz que fez isso por mim, quando eu era insensato, quando eu era uma pessoa má, quando eu não reconhecia os meus pecados, né? O Senhor diz assim, né? Eu sei algo a seu respeito, sei como você funciona, sei que quando me amar de todo o coração, quando a minha vida, no caso de Deus, estiver viva em você por meio do Espírito Santo, esse meu amor irá jorrar pelas artérias do seu coração e você será uma pessoa amorosa e experimentará então vida, alegria e paz. Achei bem legal. Tem um versículo também de Romanos 5:5, diz assim: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Não tem como, né? Se o Espírito Santo estiver agindo na nossa vida, a nossa atitude vai ser diferente. Mas, de acordo com o que está escrito aqui, o assassinato começa com a ira. Em Efésios 4, 26 e 27 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, que o sol não se ponha enquanto vocês estiverem irados e não deem lugar ao diabo. Não vá para a cama dormir zangado. Não vá dormir sem ter resolvido o problema. Ali, nesse momento, a gente está dando brecha, a gente está abrindo caminho para o inimigo trabalhar na nossa cabeça. Nós não devemos esquecer que a nossa alma tem um forte adversário. E ele quer ver o catástrofe acontecer na nossa vida, né? Ele quer destruir a nossa família, ele quer nos destruir da forma como ele conseguir tirar a gente do sério a ponto de nós cometermos uma barbaridade, né? Na escritura está escrito: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. E é assim que acontece com aquela sementinha que é plantada no coração que a gente não trata. Aquilo vai se tornando maior e a gente vai perdendo o controle. Como acontece em muitas questões da nossa vida, Jesus lida com a raiz do mandamento, não com o fruto. Ele espera resolver o nosso problema, a nossa ira, enquanto foi plantado a sementinha ali no coração. Não depois resolver o que aconteceu em decorrência disso, né? É o que se espera que aconteça, que a gente trate do começo, não que depois tenha que tentar resolver o problema que aconteceu em decorrência disso, né? Mas a gente diz assim, né? Nunca atirei, nunca esfaqueei ninguém, nunca coloquei veneno na comida de ninguém, né? Mas o Senhor, ele quer tratar de coisas internas, quer conversar sobre o que está acontecendo no nosso coração.
Ele sabe que muito antes de eu machucar alguém, eu posso começar o processo nos meus pensamentos. E a gente precisa se lembrar sempre que as palavras podem ferir muito. De repente, a gente não chega ao ato de machucar fisicamente alguém, mas as nossas palavras podem ferir imensamente uma pessoa que a gente ama muito, ou de repente não seja uma pessoa tão próxima, mas a gente proferir palavras que possam vir a causar grandes danos, né? A gente tem alguns exemplos aqui, inclusive do autor do livro, onde ele conta que ele tinha um apelido na escola de orelhudo. E isso ofendia ele imensamente. Então, ele era tímido e inseguro em decorrência disso. E ele escutava isso todos os dias de um menino bem específico e como isso era difícil para ele. Então, uma parte dele começou a morrer. Os olhos deixaram de brilhar, o espírito se apagou. Aquela brincadeira era fatal para ele. E a mãe dele percebeu que tinha alguma coisa errada e ela começou a insistir com ele: o que está acontecendo com você? E até que ele contou. A mãe perguntou: por que você está tão infeliz? E aí ele contou para a mãe dele, né? E aí a mãe dele colocou assim: filho, não se esqueça isso. Bordoadas e pedradas podem quebrar seus ossos, mas as palavras nunca vão ferir-me. A mãe dele queria ajudar ele com essa frase, mas ele diz assim: ele descobriu que essa frase não tá certa. Que a mãe dele também estava errada com essa frase, porque as palavras ferem e ferem muito. Para uma pessoa que está em formação ali, como era uma criança, um adolescente, a pessoa acaba se sentindo tão segura, tão insegura, tão retraída, que ela acaba nem se desenvolvendo para aqueles dons e para aquilo que Deus criou ele, né? As palavras podem devastar a vida de uma pessoa. O coração alegre é um bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem, né? Então, olha o poder que as palavras têm na vida das pessoas. Deus sabe que sem Ele nós vamos magoar as pessoas. Sem Ele seremos indivíduos irados, impacientes e egoístas, a não ser que Ele nos cure. Assim, nós podemos ter vários exemplos, né, de pessoas que foram influenciadas por palavras negativas que ouviram e acabam tendo dificuldade em se curar, em se livrar no decorrer da vida dessas palavras que não dizem respeito a ela, mas que foram proferidas por pessoas e acabaram tendo tanta influência naquilo que a pessoa se tornou, né? Ele conta um exemplo também de um dia onde ele foi visitar um jovem num leito de hospital que tinha tentado suicídio. Esse jovem, então, quando eles estavam conversando, ele levantou os olhos e disse: sabe de uma coisa? Eu tinha ouvido falar de pessoas que cometeram suicídio, mas disse que isso nunca aconteceria comigo. E aqui estou, ele disse. E aí o autor começa. Ele diz assim: eu nunca chegaria ao ponto de apontar uma arma para uma pessoa e puxar o gatilho. Eu nunca faria isso, diz ele. Mas hoje eu não falo mais isso. Porque se a gente permitir que aquela sementinha plantada no nosso coração se transforme em ira e cresça, a gente não sabe qual vai ser o fruto dessa semente, né? Então, assim, a gente vê muitas notícias ruins e que a gente pode ter certeza de que brotaram fruto de alguma semente que foi plantada, né? E como, então, a gente pode lidar com essa ira, né? A gente precisa pensar antes de agir. Se a gente lembra de Caim e Abel, como poderia ter sido diferente essa história se de repente Caim tivesse saído para dar um passeio, arejar a cabeça, pensar um pouco melhor? Se ele tivesse levado a situação dele para Deus, né? Thomas Jefferson afirmou que quando ele ficava zangado, ele contava até 10.
Quando ele ficava realmente zangado, ele contava até 100. E há ocasiões, então, em que ele conta 100 até não poder mais, ele coloca assim. Porque se eu parar, eu sei que eu vou ficar muito triste. Porque a atitude que ele vai tomar vai entristecer ele e provavelmente alguém muito próximo dele, né? O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Uma sugestão do autor é, então, quando a gente está num momento em que a gente não está conseguindo lidar com aquela sementinha que foi plantada no nosso coração, que a gente diga assim: Senhor, preciso contar-lhe que vou necessitar de ajuda nisso. Em minhas próprias forças, sei que vou pouco a pouco abrir a minha boca e deixar alguém saber como me sinto. Mas a gente precisa deixar Deus saber como a gente se sente. A gente precisa desabafar com Ele e Ele pode nos ajudar a lidar com isso que a gente está sentindo, né? Ele pode aumentar a nossa fé e mudar os nossos corações. Porque do modo como estamos nos sentindo agora, não podemos fazer outra coisa senão revidar e deixar que saibam como estamos irados, e isso não é bom. O autor nos dá um exemplo assim: essa madrugada eu acordei por volta das 3 horas e não pude mais dormir. Fui escovar os dentes no banheiro e uma coisa incrível aconteceu. Peguei a pasta dental, apertei e sabe o que saiu de dentro? Pasta dental. Não estou brincando. Não foram batatas assadas, nem gelatina, nem pomada para dor muscular. Foi apenas pasta de dentes branca, sabor hortelã. Deus sabe que quando lhe dou o primeiro lugar em minha vida, a primeira coisa que brotará dela quando eu ficar sob pressão será o seu amor. Se a minha vida está cheia do seu amor, quando eu sou exprimido pelas pessoas, pelas circunstâncias, desafios, problemas, o Senhor sabe que da minha vida brotará a expressão de amor e da sua graça. É isso, que realmente a gente não permita que aquela sementinha que é plantada de vez em quando no nosso coração, que ela brote de frutos, mas sim que o amor de Deus brote de frutos, que a nossa vida realmente seja uma expressão do amor de Deus para com as outras pessoas. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, te louvo e te engrandeço também pela palavra que a gente pôde aprender desse capítulo, Senhor. Quero me colocar diante de Ti, Senhor, e te pedir que Tu nos ajudes a sempre te colocarmos em primeiro lugar, Senhor, que Tu coloques esse desejo no nosso coração, essa atitude também da nossa parte de te colocar em primeiro lugar, para que também a nossa vida seja diferente, que a gente possa expressar o Teu amor quando a gente é apertada, Senhor, que a gente não permita a semente do inimigo brotando no nosso coração. Te convidamos realmente a Tu cuidares do nosso coração, Tu nos ajudares, Senhor. Te pedimos com humildade que Tu tomes conta da nossa vida e que a gente possa vir a fazer diferente, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma que está escutando essa palavra. Obrigada pela Tua palavra e obrigada pelo nosso grupo, pela nossa Hora da Mulher, que mesmo agora à distância a gente está podendo manter contato, Senhor. Te louvamos e te engrandecemos por cada detalhe. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Um beijo para todas e espero que em breve a gente possa estar junto. Tchau, tchau.